Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã, domingo, dia 10 de maio de 2020. Hoje é um dia especial, é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães e queremos cumprimentar todas as nossas irmãs que são mães. E o nosso desejo é que Deus esteja revestindo cada uma de vocês com a sua graça, com o seu poder, e que vocês possam ter um domingo abençoado junto com as suas famílias, e que o Senhor revista cada uma das mães com o seu poder e graça neste dia tão especial. É com alegria que nós temos a oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, nela a crescer a graça e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é que realmente nós tenhamos um domingo abençoado na presença de Deus, meditando na sua palavra e na sua lei. Palavra de Deus, nós vamos iniciar então a nossa escola dominical com uma leitura bíblica do Salmo de número 16, o Salmo 16 é o Salmo, e nós convidamos você para meditar, iniciando assim a nossa escola dominical neste domingo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a vigília da noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. De fato, é maravilhoso podermos estarmos na presença do nosso Deus, meditando na sua palavra. O Senhor nos aconselha e nos orienta por meio da sua verdade, guiando-nos nos caminhos da justiça para a honra e glória do seu nome. Nós vamos, neste momento, nos dirigir a Deus em oração e vamos clamar para que Ele nos abençoe e fale profundamente conosco. Ó Deus bendito, nós nos alegramos com a Tua presença em nossas vidas, nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua destra poderosa e dirigido as nossas vidas conforme a Tua sábia, santa e perfeita vontade. Queremos, ó Deus, diante de Ti, Te adorar e Te bendizer, engrandecer pelos Teus feitos em nossas vidas. Também clamamos pela Tua misericórdia e assistência nesta manhã, nós que vamos meditar na Tua palavra e nela aprender os Teus decretos, ó Pai. Que o Senhor nos instrua, que Teu Espírito nos ilumine e nos guie a toda a verdade. Abençoa ricamente a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar ao nosso estudo nesta manhã. Nós estamos meditando na carta de Tiago, e o tema geral da epístola é as características da vida cristã madura. E hoje
nós chegamos no final do capítulo 1. Hoje nós vamos estar meditando a partir do versículo de número 19 do capítulo 1, indo até o versículo de número 27, encerrando o capítulo 1, tá? Então eu não vou ler o texto agora, nós vamos ler o texto hoje, diferentemente do que temos feito até então, nós vamos fazer a leitura do texto à medida em que nós formos trabalhando o texto durante a aula, tá bom? Então, nosso texto está lá em Tiago 1, do versículo 19 até o versículo 27, deixa a sua Bíblia aberta aí. E o tema da nossa lição hoje é pare de se enganar. Esse é o tema. As palavras do Senhor Jesus Cristo, lá registradas no Evangelho de Mateus, têm uma estreita ligação com aquilo que Tiago nos traz nesta nova sessão. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, nos diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando, lá no versículo de número 26, o versículo 27 de Tiago, ele declara que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, ele está nos ensinando claramente que há uma religião que não é aceitável a Deus. Há uma religião que Deus não aceita. Esse é um ensino. Ele está nos ensinando um contraste entre a verdadeira religião e a falsa religião. É interessante que essa palavra religião, ela é composta por duas palavras latinas, re, que significa novamente, e ligare, que significa unir. Isto nos leva a concluir que religião é aquilo que une as coisas novamente. Em outras palavras, é a fé em ação ou a prática da fé, ou a prática da fé. O Boyce, no seu livro Creio, Sim, Mas e daí? Ele vai nos lembrar e vai definir dizendo que a religião é a fé que começa a fazer algo, trabalhar junto e de maneira correta de novo, assim como deveria ser. Então, nós vamos verificar que a ênfase desta sessão, em Tiago 1, 19 a 27, é sobre o engano próprio. Por isso o título, pare de se enganar. O reverendo Ryan Wirbsen vai nos lembrar que muito claramente é sobre este engano que Tiago está tratando. Lá no versículo 22, ele vai dizer, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 26, enganando o próprio coração. E o Wirbsen vai afirmar, se um cristão peca porque Satanás o engana, é uma coisa. Mas se o cristão engana a si mesmo, a questão é muito mais séria. E muita gente engana a si mesma, convencendo-se de que tem a salvação, quando na verdade não tem. Por isso que eu falei que aquilo que Tiago nos trata aqui nesta sessão está diretamente ligado com aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, dizendo a realidade que existem pessoas
que professam uma fé que, na verdade, não tem. É também possível que haja cristãos autênticos, cristãos que sejam verdadeiros, mas que enganam-se a si mesmos com respeito à vida com Deus. Pensam que são espirituais quando, na verdade, eles não são. Quando não são. Então, vejam só, são duas coisas aqui que nós estamos colocando. Primeiro, são aqueles que fazem parte da igreja, que pensam cristãos, mas que, na verdade, não são. Mas existem aqueles que são cristãos, que se julgam espirituais, quando, na verdade, eles não são espirituais. E com relação a isso, nós devemos nos lembrar da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha uma falsa compreensão de si mesma, revelando-nos, então, a sua imaturidade espiritual, quando ela mesma vai declarar: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Vejam só, eles tinham uma falsa ideia de que eles eram espirituais e de que eles mesmos se bastavam a ponto de deixar Jesus Cristo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora. Por quê? Porque eles tinham uma falsa ideia da espiritualidade que a igreja experimentava. Então, vejam só, nós devemos lembrar que uma das marcas da maturidade espiritual é a capacidade de olhar para si mesmo com honestidade, conhecer a si mesmo e reconhecer as nossas necessidades. Nós estamos falando, como eu disse, o tema geral é as marcas de uma vida madura. E a maturidade espiritual, ela nos faz reconhecer quem de fato nós somos à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós sabemos também que a maturidade espiritual, ela é resultante de um relacionamento correto com Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é verdade. Diz lá João, capítulo 17, versículo 17. E se nós nos relacionamos de forma correta com a verdade de Deus, não é possível ser desonestos e nem hipócritas. Portanto, Tiago fala-nos neste texto, nesta passagem que nós estamos estudando, sobre estar comprometidos com aquilo que nós professamos. E ele afirma que, diante disso, nós temos 3 responsabilidades para com a palavra de Deus. E se nós cumprirmos estas 3, teremos um relacionamento honesto com Deus e com os outros, experimentando uma vida cristã madura. A primeira responsabilidade que ele nos traz está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. E a palavra de Deus nos diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a palavra-chave é acolher. Acolhei a palavra. E é essa a primeira responsabilidade que, como cristãos, nós temos e que Tiago nos traz: acolhei a palavra. E é interessante que Tiago, ele chama a palavra de Deus como sendo a palavra em vós implantada. Ou seja, ele está dizendo que a palavra, ela é como uma semente que é lançada ao solo, ou como um galho que é enxertado na árvore. De maneira que Tiago vai comparar a palavra de Deus com a semente e o coração
humano, né? O coração humano com o solo. Então, Tiago chama a palavra de Deus de a palavra em voz implantada, ou seja, a palavra é comparada a uma semente plantada no solo como um galho que é enxertado. Tiago, assim, compara a palavra de Deus com a semente e o coração humano com o solo. Na parábola que o Senhor Jesus Cristo contou sobre o semeador, lá em Mateus capítulo 13, nós aprendemos que o coração fértil é aquele que recebe a palavra, que permite que esta palavra crie raízes e produza frutos. A evidência da nossa salvação é a presença de frutos, isto é, uma vida transformada, tanto no caráter como na conduta cristãos. O verdadeiro fruto contém sementes para mais frutos, de modo que a safra continua a gerar frutos, mais frutos e muitos frutos, conforme nós lemos lá em João capítulo 15, versículos de 1 a 5. Contudo, a palavra de Deus, ela não opera em nossa vida a menos que nós a recebamos corretamente. É preciso acolher a palavra para que ela possa produzir os frutos nas nossas vidas. É interessante nós observarmos que muitas pessoas encontram-se na triste situação em que vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. São pessoas que frequentam a escola dominical, que participam dos cultos da igreja, mas parecem não crescer. Será que a culpa é do professor ou do pastor? Talvez, mas também pode ser por culpa do ouvinte. É possível que seja ele tardio em ouvir por causa da deterioração da sua vida espiritual. Como é que nós podemos, então, acolher a palavra de Deus? Tiago nos diz que, em primeiro lugar, nós devemos nos preparar. Ele nos exorta a preparar o terreno para a palavra de Deus implantada em nós. O reverendo Augusto Nicodemos nos diz: para que a palavra implantada realize a sua obra, é preciso que limpemos o terreno do nosso coração. Portanto, nós somos instruídos a despojar. Vejam lá, versículo 21. Portanto, olha, vocês sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, e vocês devem se despojar. Despojar, isto é preciso renunciar, rejeitar tudo aquilo que nos impede de frutificar. E para isso nós precisamos 3 coisas que ele descreve aqui no texto. Primeiro, nós devemos renunciar toda a impureza. E com isto nós devemos nos livrar de toda imundície moral e não nos contaminar com os padrões do mundo. Portanto, nós devemos aqui lembrar daquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós não devemos nos acostumar com o padrão e o estilo de vida do mundo. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente vê, filmes, novelas, seriados que nós assistimos. As pessoas com quem nós convivemos, nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos adotar um padrão imoral, né? Do mundo, essa imoralidade que marca a vida humana sem Deus. Nós devemos renunciar a isto, porque estas coisas não vão produzir os frutos necessários nas nossas vidas, porque nós estamos trocando os valores daquilo que Deus tem nos ensinado. Além disto, é preciso renunciar
todo acúmulo de maldade. Isto é, nós devemos nos despojar daquilo que ainda resta de maldade no nosso coração. No sentido de que nós somos salvos, porque fomos justificados pela obra de Cristo Jesus, mas agora nós devemos ainda ser salvos, porque estamos num processo de consagração, de santificação, de maneira que eu preciso, dia após dia, eliminar os resíduos do pecado que ainda luta dentro de mim. E além disto, então, além de renunciar à imundície moral pela qual marca a sociedade, além de renunciar à maldade, o pecado, a malignidade que ainda há no nosso coração, nós também devemos receber com mansidão a palavra de Deus. Ou seja, quando ele fala que nós devemos estar recebendo com mansidão, ele está dizendo que nós precisamos estar dispostos a ouvir e obedecer o ensino da palavra de Deus. Essa ideia, a ideia é de que, quando confrontados com esta palavra, ainda que seja uma palavra dura, que nos exorte, nos condene, nós devemos acolher e nos submeter submissamente, né? Até redundante, submeter submissamente a palavra de Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. Né? O reverendo Warren Wiersbe, ele diz assim: quando nós recebemos a palavra com mansidão, aceitamos o que ela diz, não discutimos com ela e a honramos como palavra de Deus. Não tentamos distorcê-la a fim de se encaixar com o nosso modo de pensar. Quem não recebe ou quem não receber a palavra implantada estará enganando a si mesmo. Então vejam só, a primeira responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus é que nós devemos acolhê-la, né? A fim de que nós possamos lidar com as nossas vidas e não nos enganamos a nós mesmos, né? A segunda coisa que nós devemos observar, e que Tiago nos instrui, é que nós devemos praticar a palavra, né? Praticar a palavra. Lá nos versículos 22 a 25 de Tiago 1, nós lemos assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago nos diz que não basta ouvir a palavra, é preciso colocá-la em prática. E muitas pessoas têm a ideia equivocada de que ouvir um bom sermão ou estudo bíblico é o que as faz crescer e receber a bênção de Deus. Olha só, esse é um engano que muitos têm cometido. E olha que hoje nós temos boas mensagens, bons estudos, bons pregadores disponíveis na internet, e nós temos esses recursos. Mas não basta ouvir boas mensagens, bons pregadores, é preciso praticar aquilo que nós ouvimos. Não é o ouvir, mas sim o praticar, que redundam em bênção na vida do cristão. Calvino vai nos lembrar que a doutrina celestial é realmente um espelho em que Deus se oferece à nossa vista, mas para que possamos ser
transformados à sua imagem. E é por isso que agora Tiago está comparando a palavra com um espelho. Antes ele disse que a palavra é como a semente. Aqui ele nos diz que ela é como um espelho. E se nós observarmos a palavra como um espelho, nós vamos verificar três coisas. Primeiro, a palavra de Deus, a Bíblia, como um espelho, em primeiro lugar, ela nos examina. E esta é a razão principal de ter um espelho. Poder examinar a si mesmo e se certificar, né, de que a aparência está o mais limpa e arrumada possível. Né? Então, quem se olha no espelho da palavra de Deus, se vê como de fato é. Né? Não é assim? Antes de sair de casa, você vai lá, arruma o cabelo, olha no espelho, vê se está tudo pronto. E não é o fato de você, eu olhei, pronto, suficiente. Não, eu olhei e corrigi aquilo que estava imperfeito. Então, nós olhamos para a palavra de Deus para nos enxergarmos como de fato nós somos. É a palavra que sonda o nosso coração. Ela é lâmpada para os meus pés, ela revela o meu caráter. E nós devemos examinar o nosso coração e a nossa vida à luz da palavra de Deus. Paulo vai dizer isso, examine-se, pois, a si mesmo. Né? No sentido de que nós devemos estar atentos para verificar se de fato nós somos cristãos. E examinar o nosso coração e a nossa vida à luz daquilo que Deus nos diz, exige tempo, exige atenção e dedicação sincera. 5 minutos diários, 5 minutos, 5 minutos diários com Deus não são suficientes para realizar um exame espiritual profundo. Quando Jesus, o médico dos médicos, nos examina, ele usa a sua palavra e deseja que lhe dediquemos tempo suficiente a fim de que ele faça um bom trabalho. Talvez um dos motivos pelos quais apenas olhamos de relance para a palavra é que temos medo do que nós podemos ver. A bênção é resultante da aplicação da Escritura e não da sua leitura. Esse será bem-aventurado no que realizar. Portanto, a ênfase de Tiago é na prática da palavra. Então, a Bíblia, como espelho, ela nos examina, ela nos confronta. O segundo passo, ela tem o papel de nos restaurar. O espelho da palavra não apenas examina o indivíduo e revela os seus pecados, como também ajuda a purificá-lo. É por isso que o Salmo 105, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela tem essa função de restaurar, de consertar, de transformar. Lembram-se da experiência de Natã com Davi, em 2 Samuel capítulo 12? Essa experiência ela nos ajuda a ilustrar essa verdade. Natã contou a Davi a história da cordeirinha roubada, e Davi irou-se com o pecado descrito. E ele vai declarar: tu és um homem, disse Natã, né? E coloca o espelho da palavra diante do rei, para que ele pudesse se ver. E o resultado, quando Davi confronta a sua vida com a palavra de Deus e percebe o seu pecado, o resultado é a confissão e arrependimento. Pequei contra o Senhor. O espelho da palavra de Deus cumpriu a sua função de examinar. Mas Natã foi mais longe. Ele usou também a palavra para restauração. Também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. 2 Samuel 12, 13. A palavra oferece a garantia de perdão e purificação. Então, a Bíblia, como espelho, ela nos examina, ela nos restaura e nos transforma. Depois de nos restaurar, o Senhor deseja nos transformar
a fim de que nós possamos crescer em graça e não cometer esse pecado novamente. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você volta os seus olhos para aquilo que a Bíblia nos diz, como um espelho, e vê o que ela nos ensina, esse ensinamento nos é dado para que a gente possa compreender a nós mesmos, compreender as nossas deficiências e então nos conduz a aplicar a lei de Deus para vivermos de uma forma diferente. É isto que Paulo diz quando nós somos transformados de glória em glória. Uma medida que nós confrontamos as nossas vidas com a palavra, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo moldados à luz e propósito daquilo que Deus espera para cada um de nós. Meus amados irmãos, então nós vemos aqui que nós devemos parar de nos enganar. Primeiro, acolhendo a palavra de Deus. Acolhendo a palavra de Deus. Segundo, praticando a palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos verificar que ele vai falar de compartilhar a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então vejam só, eu acolho, eu recebo a palavra, eu pratico a palavra e eu compartilho a palavra. A religião pura não tem relação alguma com cerimônias, com templos, com dias especiais. Antes, significa praticar a palavra de Deus e compartilhá-la com outros por meio do nosso falar, do nosso serviço e a nossa separação. Então vejam só. Falar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A epístola de Tiago refere-se ao falar em várias ocasiões, dando a impressão de que a língua era um problema sério na igreja, na congregação daqueles irmãos. Porque a língua revela o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração estiver em ordem, o falar também vai estar em ordem. E uma língua controlada significa um corpo controlado. Depois, mais à frente, Tiago vai falar a respeito da língua e nós vamos descrever melhor. Segundo lugar, nós compartilhamos, falando como falar, o serviço. Versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, depois de nos vermos no espelho na palavra de Deus, nós devemos olhar para os outros e para as suas necessidades. Lembra-se do profeta Isaías, lá no texto de Isaías 6? A primeira coisa foi que Isaías viu o Senhor. Tendo visto a Deus, ele contempla a si mesmo. E em seguida, ele vê aquelas pessoas às quais ele deveria ministrar. As palavras não substituem atos de amor. Eu estou dizendo que a conduta correta aponta para uma vida transformada. Não são esses atos em si mesmo que nos transformam, mas por sermos transformados por esta palavra que nós vivemos a verdadeira religião,
a fim de que as pessoas também contemplem a Cristo e a sua verdade. E a terceira questão, né? Nós devemos compartilhar a palavra por meio do nosso falar, do nosso serviço e também pela separação do mundo. Versículo 27, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ao falar sobre o mundo, Tiago refere-se a uma sociedade sem Deus. É sobre isso que ele está dizendo. Satanás é o príncipe deste mundo, e os perdidos são filhos deste mundo. Como filhos de Deus, nós estamos fisicamente no mundo, mas não somos espiritualmente do mundo. Jesus mesmo orou, pedindo a Deus que não nos tirasse do mundo, mas que ele nos livrasse do mal. Nós somos enviados para o mundo. Da mesma forma como o Pai enviou o Filho nos envia ao mundo, a fim de ganharmos outras pessoas a Cristo. E somente mantendo a separação é que nós podemos servir a Deus, aos outros e a Deus. O mundo deseja corromper o cristão e contaminá-lo. Esse é o propósito do mundo. E além de lidarmos com os ataques do mundo, nós lidamos com os nossos próprios pecados e lidamos com os ataques do maligno. Então, começar com a amizade do mundo pode levar-nos ao amor pelo mundo. A palavra de Deus, ela é muito clara quando nós vemos lá num salmo bastante conhecido, que é o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só, é um progresso. Andar, né? Se deter e assentar. Então, quando nós nos acostumamos com o mundo, quando nós ganhamos a amizade do mundo, nós nos assentamos. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos conformar com o mundo. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos assim viver. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformar-nos. Se nós agirmos assim, nós vamos ser condenados com o mundo. Brando Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: o cristão, ele não precisa se envolver com o mundo para servir, para ministrar ao mundo. Jesus manteve-se sem mácula, no entanto, foi amigo de publicanos e pecadores. A melhor maneira de ministrar ou de servir às necessidades do mundo é manter-se puro da contaminação do mundo. Brandon John Stott nos diz que o valor do cristão na sociedade não cristã está justamente na sua diferença. De que vale uma luz que não brilha? De que vale um sal que não salga? Nós devemos fazer diferença neste mundo, compartilhando a palavra de Deus, por meio do nosso falar, do nosso serviço e de uma vida consagrada ao nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, a ênfase de Tiago nesta passagem, bem como em toda a carta, é na religião prática. Isto é, ele nos convida a viver no dia a dia as implicações do Evangelho nos pequenos detalhes da nossa vida. E aqui é interessante, talvez nós não tenhamos tantas dificuldades em realizarmos feitos heróicos, mas o difícil mesmo é fazer com que o Evangelho faça diferença no nosso dia a dia, nas coisas simples, no falar, no agir, nas atitudes, nos relacionamentos de uns para com os outros. Nós devemos ler a Bíblia. Nós precisamos descobrir o que ela nos ensina
e viver de acordo com o seu ensino. É isso que o Tiago nos diz. É simples, sim, mas quantas pessoas fazem isso, na verdade? Que Deus nos ajude a vivermos como luzeiros neste mundo e fazendo toda a diferença. Nós possamos parar de nos enganar e viver de forma autêntica um cristianismo que transforme o mundo pelo qual nós estamos vivendo. Meus amados irmãos, é muito bom poder meditar e estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é transformadora. Eu desejo que com estes estudos nós possamos crescer mais e mais na palavra de Deus, na verdade de Deus. Quero convidá-lo a orar. Ó Deus, nós queremos, diante da tua presença, agradecer-te pela bênção que temos de estudá-la, estudar a tua palavra, estudar a tua verdade. Ó Deus, ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua vontade. Permita-nos, ó Deus, que possamos acolher a tua palavra como sendo tua palavra, como sendo a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a partilhar desta palavra, acolhendo e praticando no nosso dia a dia aquilo que o Senhor nos tem ensinado, e de maneira que também possamos levar esta palavra a outros, não só com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, evidenciando quem de fato é o Senhor das nossas vidas. Queremos, ó Deus, clamar pela vida da Igreja Presbiteriana de Sapopemba, que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de cada família, de cada irmão que aqui congrega. Fortalece-nos, ó Deus, nesses dias tão difíceis. Permita-nos, ó Deus, que possamos suportar os dias maus. Ó Deus, dá-nos paciência para guardarmos um momento em que estaremos juntos novamente. Que até lá, ó Deus, possamos ser fortalecidos por meio da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua direção em Cristo. Amém. Deus abençoe ricamente, meu amado irmão, minha irmã. Nós estamos com muitas saudades e o nosso desejo é que em breve nós possamos estar juntos, para a honra e glória de Deus. Hoje à noite, nosso culto online às 19 horas, estaremos juntos, se Deus permitir, estudando e meditando na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo abençoado e mais uma vez um beijo grande na vida das nossas mães. Deus abençoe e fortaleça cada uma de vocês. Em Cristo. Amém.